Vamos entender essa situação do PL da Globo. É benéfico? Aumenta impostos? Por que tem esse nome? Quem é afetado? Há doutrinação ideológica? Há identitarismo woke envolvido com esse novo projeto de lei? Vamos conversar e entender. A sociedade brasileira está lidando com um projeto de lei de autoria do então deputado Paulo Teixeira, o PL 8889 de 2017, já com alcunha de PL da Globo, pelas razões que passarei a explicar. Esse projeto de lei tem gerado muita polêmica por sua potencial extensão e grau de dano que pode ser gerado. Tal projeto afeta streamings como Netflix e também produtores de conteúdo, visto que em seus artigos 1º e 2º já é decidido que se trata de um PL sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda, ou seja, qualquer conteúdo resultante de atividade de produção destinada à fixação ou transmissão de imagens, acompanhadas ou não de som, e que, por tabela, pretende alterar a Lei 12.485 de 2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado. Primeiro, a razão de ser chamado de PL da Globo ou Projeto de Lei da Globo é porque em seu texto, expressamente o referido deputado fez a diferença, dizendo: marcas brasileiras como o serviço Now da NET ou serviços da Globo e de seus canais convivem com ofertas de empresas globais, como Netflix, Hulu ou Vimeo. Além do que, o PL isenta qualquer serviço prestado por entidade detentora de outorga de radiodifusão, de sons e imagens, que é o caso do Sistema Globo de Comunicações. Com a emenda de Cezinha Madureira, PSD de São Paulo, é defendido que o investimento pelos próprios agentes regulados em produções independentes acaba revelando-se uma alternativa superior quando se tem em vista a liberdade econômica e livre iniciativa, sem prejuízo à política pública de fomento à indústria audiovisual brasileira. Ou seja, estamos passando para a iniciativa privada o custo de produções audiovisuais que serão repassadas para produtoras que estejam de acordo com a visão do governo, em retroalimentação e fomentação de produções com dinheiro da iniciativa privada, mais ideologia do governo, através do Condecine. Há a proposta de emenda para aumentar progressivamente, até o limite de 10%, a produção de conteúdos brasileiros, em quaisquer e todos os catálogos de streamings. Essa proposta de emenda da senhora Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, realmente me preocupou. Uma, porque sobrecarrega a iniciativa privada, forçando-os a fazer produções não desejadas por seu público. E duas, porque haveria mais filmes como Ó Pai Ó, Biônicos, O Concurso e Esposa de Aluguel. Isso revela, nas próprias palavras da autora, a necessidade de criação de cotas, visto que a produção nacional, infelizmente, não consegue prosperar por seu próprio mérito. Fica uma situação estranha. Eu pago o streaming, que paga o governo, que paga produções que eu não quero assistir. Assim diz a relatora da emenda. Ao considerar a importância quando a implantação da cota voltada para o conteúdo brasileiro, bem como para o conteúdo brasileiro independente, observa-se que será significativo para o setor audiovisual brasileiro, que sua implementação ocorra de maneira equilibrada e atendendo ao desenvolvimento da indústria. Em meu ponto de vista, e creio que posso falar da economia também, há demanda e há oferta, e os dois são interdependentes. Se há busca por cinema brasileiro, haverá oferta, e vice-versa. Por que forçar essa situação? Em emenda substitutiva número 36, o senhor Eli Borges, PL Tocantins, pede: dê-se ao inciso 8º do artigo 2º a seguinte redação: grupos incentivados: mulheres, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Nas palavras da senhora Adriana Ventura, Novo São Paulo, em emenda número 31, com acertada ressalva, diz: além disso, a imposição de cotas percentuais sem limitações exerce pressão sobre o tamanho dos catálogos internacionais, tendendo a diminuir a oferta de obras estrangeiras ao consumidor brasileiro, o que diminui a diversidade de conteúdo e a própria atratividade dos serviços baseados na oferta, de catálogos volumosos e plurais. E sabe o que é mais difícil de entender? É termos um carinho para preparar o estudo e você não fortalecer nossa amizade com um like, com um comentário, com uma inscrição. Curta,
Comente, compartilhe. É a recompensa que esperamos. Obrigado. Em continuação, nos ateremos ao artigo 3º do referido projeto de lei, que propaga: compete à Agência Nacional de Cinema, Ancine, credenciar as empresas, e esse credenciamento constitui a condição prévia para o exercício de atividades de provimento de conteúdo audiovisual por demanda. A Agência Nacional do Cinema, criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, vinculada ao Ministério da Cultura, é uma agência reguladora que preconiza o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. Ou seja, há uma possibilidade de censura velada. No artigo 11 do referido PL, o deputado pede que a Ancine regulamente a obrigação de disponibilização de legendagem descritiva, audiodescrição e libras nos conteúdos audiovisuais ofertados ao consumidor. Eu gostaria de perguntar: vocês já viram isso em algum filme? E a palavra obrigação? Existem pessoas que preferem assistir seus programas em inglês ou em espanhol, e os streamings oferecem essa possibilidade. E os telejornais, como seria feito? Vocês percebem como o serviço seria inviabilizado por tantas regras até chegar ao ponto que seria preferível não disponibilizar produtos para o Brasil? Lembremos-nos que estamos falando de iniciativa privada. Vou citar ainda mais 2 textos que encontramos nas emendas parlamentares que devem ficar muito claros aos influenciadores. 1. Para efeito deste artigo, considera-se influenciador digital a pessoa física ou jurídica que cria e publica conteúdos audiovisuais direcionados a brasileiros por meio de serviços de compartilhamento de conteúdos audiovisuais e cuja visualização dos conteúdos por ele compartilhados seja objeto de pagamento pela plataforma, a título de patrocínio, monetização de visualizações e similares. 2. Os provedores de vídeo sob demanda, os provedores de televisão por aplicação de internet e as plataformas de compartilhamento de conteúdos audiovisuais poderão deduzir o valor da contribuição devida, até o limite de 50% desse valor, o montante correspondente à aplicação de recursos pelo contribuinte, no ano imediatamente anterior ao do recolhimento do tributo. Fica a dica. Então, vai aumentar o valor do serviço. Deixo você responder se é benéfico ou não. Criará encargos onde não há. Afeta tanto o criador de conteúdo como os seguidores. Facilitará a doutrinação ideológica e, consequentemente, identitarismo woke, com filmes pagos pelo governo, qualquer governo que seja. Agora, responda-me nos comentários. Você concorda ou discorda com a taxação? Acha que se a Globo fosse colocada nesse projeto, ele iria para frente? Acha correto a aplicação de cotas? Deixe sua resposta. Em honra ao grande arquiteto do universo.